Eu acho que é assim que as grandes marcas se tornam grandes. Não porque elas são uma etiqueta valiosa, mas que elas buscaram excelência. E não só nós, como muitos colegas, buscam essa excelência. E às vezes, sem perceber, se tornam marcas. Sejam todos bem-vindos ao IDEARC Podcast, um podcast onde a gente fala sobre identidade de arquiteto, onde são histórias de arquitetos para arquitetos. Lembrando, designers, decoradores, não fiquem chateados. Todos vocês, para mim, são arquitetos. E hoje, eu estou com uma pessoa muito especial, que quando eu era arquiteta me inspirou muito na minha jornada. Estar aqui na frente desse profissional e fazer perguntas e poder perguntar o que eu quiser, não sei se ele vai responder, está sendo uma emoção muito grande. Espero que vocês aproveitem, porque é uma jornada de arquitetura de muito sucesso, de muito consolidada, de muito valor, de muito cuidado e de algo diferente. Falávamos nós antes de começar o podcast sobre arte, sobre um olhar apurado. E eu tenho para te dizer, Tufi, o teu olhar é fantástico. Nosso convidado de hoje é o Tufi Mussi, arquiteto do Brasil, residente em Joinville, em Santa Catarina, que vai nos contar um pouquinho da jornada dele. Seja bem-vindo. Obrigado, Catri. Como eu estava comentando, né, e entendendo e me localizando nessa magia toda que a gente parar durante o dia e a semana de trabalho, né, para esse momento que é tão precioso e que às vezes sem perceber a gente pode perder, né? E não dar essa parada para ter uma conversa gostosa. E eu estou muito feliz de estar aqui contigo. É um agradecimento que eu faço de coração. E antes de tudo porque é o meu primeiro podcast que eu participo. Uau, e eu fico gente, muito feliz de que seja com você, tá? Eu percebo nos teus olhos a tua admiração e entenda que ela é igual a partir do momento que eu entendo que você desenvolve todo o teu trabalho para contar histórias. Isso é muito, muito bonito, sim. Ai, obrigada. Vamos lá, já começamos com emoção, né? Por que arquitetura? Como isso chegou na tua vida? Como é que foi essa tomada de decisão? Porque eu tenho visto que a gente investigar essa jornada, né? De onde tudo começou, eu tenho muito campo para trabalhar, muitas perguntas para ir fazendo. Então, essa sempre é a nossa primeira pergunta. A arquitetura, ela existe na minha vida, mesmo antes de eu entender que se chamava arquitetura. Eu sempre tive meus olhos sempre foram atentos às casas, às residências, aos prédios, e ao interior dessas casas, como isso tudo poderia funcionar conforme a forma que eu lidasse com o mobiliário, com as formas geométricas para as construções. E isso tudo, até quem conhece, já leu um pouco sobre a minha história, já vai entender um pouco, já vai saber um pouco do que eu vou falar, né? Mas, assim, a minha lembrança mais remota que eu tenho e muito clara disso é quando eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade, meu pai tinha uma loja de tecidos aqui em Joinville, onde é hoje meu escritório, tá? Mesmo endereço. E lá chegou, numa tarde, uma caixa, um presente para mim, que era uma caixa eu ia falar Lego, de Playmobil, tá? E eu peguei aqueles bonecos, aquelas peças que vinham junto naquela caixa e já naturalmente comecei a desenvolver um espaço para esses bonequinhos habitarem. E tudo começou dali. A minha irmã estava junto, começou a me auxiliar e existia uma das gôndolas da loja que tinham prateleiras. Cada prateleira era um andar e eu comecei a mobiliar o edifício para todos aqueles bonequinhos de Playmobil habitarem o edifício. E dali, Catri, eu nunca mais parei
veio o segundo Playmobil e as peças que vinham não eram suficientes para satisfazer a minha criatividade. Eu comecei a desenvolver o mobiliário, eu fazia os sofás, eu fazia os armários, com botões se tornavam os pratos dentro dos armários, e eu falava para o meu pai, não teria nenhum problema eu estar brincando de casinha, mas eu estava mobiliando uma casa para aqueles personagens. Eu terminava aquele projeto, eu já começava outra. E existia uma história nisso, mas eu ia de ambiente por ambiente, não só do interior, como a própria casa eu fazia, onde esses bonecos habitavam. E assim, dos 4 anos, fui para os 6. Eu vou te interromper, porque tá vibrando aqui. Sabe aonde é que tu me levou com a tua história? Sim. Aos meus 7, 8 anos. Eu pegava a mesinha de cabeceira, que não era móvel planejado, ela era soltinha, e eu empilhava e fazia os edifícios. É isso aí. E eu passava a tarde toda montando a casa para Barbie. Yes. Eu tinha uma Barbie e a Barbie não interessava. A Barbie era exatamente. A Barbie era a moradora da casa. Tinha banheira, tinha suíte, e a cama era redonda. E aí, depois que tudo estava montado, o que acontecia, Tufi, com você? Já vi uma outra ideia. Não, pra mim, acabava a brincadeira, daí era desmontar tudo, porque a mãe ia ficar muito brava, que estava tudo fora do lugar. Que engraçado isso, porque essa memória não estava na minha... não estava recente. Você foi contando e eu fui lembrando de cada... né, dos ambientes, o que era a cozinha, como é que subia as escadas. Exatamente. Tanto que o sonho era ter uma casinha daquelas de madeira toda para brincar de casinha, mas eu nunca brinquei de casinha. Você montava os espaços, né? De criar vida para aquele personagem, não é? Exatamente. Chegava, assim, eu lembro lá nos meus 12, 15 anos, eu nunca mais parei. Isso se tornaram grandes maquetes. Eu ocupava 2 salas que meu pai tinha de escritório, que ele não utilizava, que eram mesas de escritório, eram grandes maquetes feitas em cima dessas mesas. E chegava assim a delicadeza de ter o quadro na parede, né, e tudo feito com materiais, de uma certa forma, que eu reciclava, né, que tinham um determinado uso e naquele meu mundo se tornava uma peça do ambiente da casa, uma peça da própria construção da casa. Eu só parei de fazer essas maquetes quando eu fui para a faculdade. Foi contínua na minha vida inteira, de criança e adolescente. Todos os finais de semana, isso preocupava muito minha família, porque eu me isolava muito nesses espaços para desenvolver, mas era uma necessidade mental de eu estar ali produzindo aqueles espaços, aqueles ambientes. Com 15 anos, eu perguntei para minha irmã que profissão faria isso, aquilo, tal. Ela falou, Tufi, arquiteto. Minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, né? Já tinha seus 17 na época, né? Daí, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ela me entregou um guia, aqueles guias de estudante que explicam as profissões. Daí eu fui ler o que estudava um estudante de arquitetura. Fiquei fascinado, né? E eu nunca vi outra possibilidade na minha vida a não ser arquiteto. Não existia, você quer... Enfim, tentar uma outra alternativa também, não existia isso para mim. Meus pais se preocupavam muito, porque era uma época muito diferente da arquitetura que vive hoje. Hoje, por mais que a gente tenha muitas faculdades e uma concorrência muito grande, a arquitetura é muito desenvolvida no nosso mercado, e isso ainda nos inícios dos anos 90 não, tá? Eram pouquíssimas faculdades de arquitetura. Em Santa Catarina mesmo, se não tinham 2, eram 3, dentro do que eu conhecia na época. E se não fosse em Santa Catarina essas, você iria para fora, mais longe, né? E a preocupação deles é essa, mas como é que vai ser a tua vida? Enfim, resumindo, a preocupação dos pais, como que você vai se sustentar depois de formado, é uma realidade. Não se entendia, hoje ainda tem uma complexidade, né? Hoje ainda a sociedade como um todo não entende direito o que um arquiteto faz e como funciona o negócio de um arquiteto.
Mas eu imagino nos anos 90 como Mas isso nunca me realmente... falaram não. Sempre me apoiaram em tudo, minha mãe, meu pai. Minha irmã já estava na faculdade quando eu passei. Não passei no meu primeiro vestibular, mas fui muito resiliente, né, em estudar, mas passei no meu segundo, né, na época era Federal de Santa Catarina, que a gente tinha mais próximo, como uma boa faculdade. E lá eu fiz meus 5 anos felizes e loucos para me formar, porque eu queria muito poder começar a trabalhar. Realmente, né? Uau! Então, a faculdade correu tudo bem? Nunca teve essa... Não fui um bom aluno. Não foi um Não bom fui um bom aluno. aluno. Eu Por era, quê? eu era Isso um eu fiquei aluno curiosa. mediano. Eu não era um aluno mediano dentro do conceito, né? Das notas De antigamente, antigo que de você antigamente, que era recebia. muito desenho à mão, muito talento, muita Exatamente, né? expressão. Valia mais, e como eu brinco, né? Aquele projeto super caprichado, tudo coloridinho, do que aquele croquis feito com a ideia bacana. Entende? Gente, assim, a gente sabe que hoje a realidade é outra, né? Eu tô há 25 anos no mercado, tô fit Exatamente, há 25 anos. no mercado também, né? E eu acho que eu me formei um pouco depois, né? Ainda eu peguei o iniciozinho do AutoCAD. Essa realidade que hoje o mercado de arquitetura vive não é nem perto do que já foi. Vocês já ouviram em alguns outros podcasts. Mas quando o Tufi fez a faculdade, era tudo à mão. Exatamente. Tudo à mão. Papel, Se não era grafite, era grafite, nanquim. nanquim, né? Perspectivas, não existia render, né? Não existia SketchUp. Exatamente. Então, tu tinha que, além de ter a ideia, além de ter uma solução que viabilizasse, tu tinha que ter capacidade de comunicar isso, que hoje a gente tem com uma simplicidade absurda com a E tecnologia. eu lembro muito bem, Cátrice, nas matérias que existia liberdade de a gente expressar em palavras as ideias, não somente daquilo que estava no papel, era fantástico. Na verdade, eu fui um bom aluno nas últimas fases, que eu tive professores mais práticos, tá? Todo professor que era mais prático eu me dava muito bem, né? E realmente fiz um trabalho de conclusão bem bacana, onde, como disse a banca, né, o que me deu uma boa nota foi a maquete que eu fiz, porque daí tinha todo o projeto, né, em desenho, e tinha a maquete. E eu expliquei todo o meu projeto. Meu projeto na época foi a reforma e ampliação da Casa da Cultura aqui em Joinville. E eu fiz toda a maquete dela, né, dessa ampliação e reforma, uma maquete linda, branca, toda branca, que inclusive na época quem ficou com essa maquete foi a Linda Paul, que era diretora da Casa da Cultura, professora de arte também. E eles falaram: Tufi, você alcançou uma nota praticamente máxima devido à tua maquete. A gente só não te dá nota máxima porque faltou capricho na parte gráfica. Eu, Tufi, aquariano, tudo certo. Tá tudo certo, tudo vamos executar, certo. vamos, não precisa. Então, quer dizer, peraí, deixa eu só pegar aqui uma coisa que eu pensei. Você, eu vejo um preciosismo, eu vejo um cuidado, um olhar apurado, mas você não é metódico? Sei dizer se eu sou metódico. Eu acho que não. Eu não sei se metódico tem a ver com ser organizado. Na verdade, eu tento ser muito organizado para as coisas funcionarem, porque eu sou bem desorganizado. Tá? Porque são muitas porque ideias. metódico é aquela pessoa que, enquanto não estiver 100%, todo arrumado, todo Eu perfeito... penso no macro primeiro. Tu pensa no resultado Eu como um penso todo. no macro primeiro, sem dúvida. Legal. Tá? Embora eu sou o fã número 1 das coisas muito bem acabadas, tá? E batalho muito por elas. Mas primeiro eu penso no macro, falando em ideia, no macro da ideia, para eu ir para os detalhes. Tá? Interessante isso. Eu acho que na vida profissional cada um vai desenvolvendo uma fórmula, né, de desenvolver o projeto, e eu sempre tenho que desenvolver o conceito macro para daí ir para os menores até chegar no detalhe,
que vai ter o meu rodapé, que vai ter a minha comieira ou que vai ter o meu mobiliário. Estamos formados, né? Ansiosos a estar formados. E daí? E daí, né? Não tive, assim, nunca tive medo de enfrentar. A faculdade, quando me formei, eu me senti muito seguro, tá? Como formado. Tinha incertezas, poderia ter preocupações, mas eu nunca deixei essa parte ser maior do que a vontade de fazer as coisas. Então, assim, eu lembro que eu me formei no mês de abril, maio, e eu cheguei em Joinville naquela semana, eu já tinha conseguido um trabalho super temporário, que era ser recepcionista na primeira mostra Bordeaux de Joinville. Estava lá eu, sendo recepcionista, no ambiente de 2 profissionais de Blumenau, na época, não lembro, não sei se atuam ainda, e super animada. Ali já conheci outros profissionais formados que na época já desenhavam em AutoCAD mas você desenha em AutoCAD? Se formou, desenho, e comecei a fazer projetos. Um desses profissionais era o Marcos Rick. Nossa, Legal. foi um professor para mim na minha primeira etapa de vida, assim, sabe, profissional. Aprendi muito com ele, tá? Redesenhando os projetos que ele desenhava tudo à mão, belíssimos os projetos, obras de arte, mas como ele falava, as pessoas querem ver em AutoCAD, querem ver, né? Era o que mais se valorizava na época. Enfim, desenhei, fiz por um bom tempo desenhos para ele, mas isso tudo no meu escritório em casa. Trabalhei um pouco também com César Dobner, ainda naquele mesmo ano. Trabalhei 1 ano como projetista numa loja de decoração em Joinville, chamada Decorações Guimarães. Tá? Legal. E porque os clientes vinham, como é que vai ficar esse revestimento, com rodapé, com papel de parede. Ali eu aprendi muito, o que eu não aprendi na faculdade, porque você não aprende sobre isso na faculdade. Então, o meu primeiro ano depois de formado, o que vinha para mim, e eu entendia que era para ser, eu não tinha... isso não vou fazer, isso eu vou fazer. Não, isso eu não faço porque eu sou um arquiteto formado pela Federal de Santa Catarina. Não. Inclusive, dei aula em 2 escolas estaduais de Joinville de arte. Que eu tenho um primo professor. Tu, filho, não quer que eu te inscreva? Você pode ser professor, você pode dar aula de arte, enfim, mais algumas matérias, mas eu fui dar aula de arte, de história da arte. E eu, naquele mesmo ano de 99, que foi meu ano de formatura, eu consegui ser professor substituto em 2 escolas de arte. Então foi um ano riquíssimo para mim, que eu comecei a ter contatos com profissionais já extremamente capacitados da cidade, comecei a trabalhar com o mercado mesmo, né, com acabamentos, fui dar aula. Foi um ano riquíssimo, né? E nesse meio todo, começou a chegar os clientes. Sim, é como se tu tivesse feito um ano de aprender tudo que faltava, um ano complementar, porque... Exatamente. Eu sempre digo, a faculdade de arquitetura abre a cabeça. E o arquiteto sai para fora pro mercado com a cabeça aberta e tem que aprender muita coisa, meio que... né, no empírico. Nós não temos hoje uma educação voltada para mercado, para como começar, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast. E é bem engraçado, porque foi bem rico, né? Foi muito rico, Catri. Assim, foi... quem me acompanhava, minha família, assim, cada situação que eu conseguia chegar ao resultado, eu vibrava. Foi o ano de 99, que foi um ano fantástico. O que poderia ser, o que geralmente pode acontecer de ser o ano do desespero, estou formado, o que eu faço? De frustração. Eu criava a cada situação uma possibilidade, entende? Não dizia não. Te deu uma formação de entender como é que os profissionais estavam atuando, né? Porque tu tinha contato com eles, de se abrir para essa comunicação, porque eu acho que quando você vai dar aula, você tem que entender sobre comunicar, sobre persuasão, sobre envolver as pessoas, e isso é muito importante no nosso trabalho, né? Porque por mais que hoje a gente tenha uma facilidade,
na hora de transmitir a nossa, né, a ideia que você criou na sua cabeça, espacial, para uma imagem, você ainda tem que comunicar isso para o cliente. Exatamente. Você ainda tem que... Você tem que saber passar isso. Você tem que saber entregar isso de forma que ele compreenda, né? Então, é muito interessante mesmo. E esse ano foi, assim, foi muito, muito bom. O escritório ainda era na casa dos meus pais. Uhum. E nesse movimento todo, em 2020, eu abri o escritório aonde ele está até hoje. Bem menor ele era na época, né? Extremamente rudimentar comparado com toda a estrutura que a gente tem hoje, mas ali eu comecei toda a minha vida profissional. E cada vez, de todas essas tarefas, todos esses trabalhos que eu tinha, essas atividades... Não, no ano 2000 ou 2020? Desculpa, eu falei 2020, desculpa, 2000. Não, peraí, deixa eu me achar, peraí. A gente se perde, né? Era 2000, no ano de 2000. Tu tem um escritório ali há 20 anos. Praticamente 25. Porque estamos 24,5, né? 25 anos o escritório. Uau! E ali a gente gosta muito, é um lugar assim que... É um prédio que meu pai construiu e não sei o tempo que teve de construção, provavelmente 2, 3 anos, mas ele ficou pronto em 1960 para servir como a nova loja de tecidos dele. Só para a gente colocar um pouco nas datas, né? O meu pai, ele nasceu em 28. Então, ele, se estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos agora. E quando eu nasci, se eu não me engano, pelas minhas contas rápidas, agora ele tinha 47 ou 48 anos. Então, praticamente com a idade que eu tenho hoje, 49, foi que eu nasci. Então, por isso que em 1960 ele já tinha uma loja ali, ele já tinha seus 30 e poucos anos, né? Acho que é isso, né? Sim. E aí ali foi o último local que ele teve como loja, né? Quando eu estabeleci o escritório ali, era só um pouco menos que a metade do espaço que eu tenho hoje, e ele ainda tinha a loja ao lado, né? Mas ele veio a falecer daí em 2003, onde, enfim, a gente começou a avançar um pouco mais com o espaço, a loja já não tinha mais, né? E foi se expandindo. Uau! O escritório, ele faz parte, digamos assim, como se ele tivesse incorporado o legado da tua família. Da minha família e da minha vida toda. Que interessante, porque criança estava ali. Olha que energia interessantíssima. Por isso que é muito difícil a gente sair dali. Pode ser que um dia a gente saia, pode ser. Por questões técnicas, não nos atende muito bem. Mas eu já levanto essa questão também. Um dos pontos mais fortes, né? A gente ama trabalhar em Joinville e é a nossa ideia, mas enquanto estar em Joinville, eu não me vejo não estando ali. Então, provavelmente, os nossos próximos anos serão ali também. Que legal. E como é que você se tornou essa marca? Eu não sei se você tem consciência, mas... pode ser que a gente não tenha ainda. Vou te trazer essa realidade, né? Hoje você é uma marca. E eu tô falando isso porque eu testei. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse empírico em minhas coisas. Eu adoro fazer as coisas empíricas, assim. E eu testei. E eu falei com vários níveis de pessoas do nosso mercado, no mercado de Santa Catarina, próprio de Curitiba, né? Que hoje eu tô atuando também. E é impressionante. Você virou uma marca, né? Eu sei que hoje você tem sócios, que o escritório é maior, que é maior do que você, mas como é que você chegou nisso? Ou como você acha, o que você acha que você fez que te levou até essa diferenciação, essa posição no mercado? Porque isso é uma das coisas que a nossa audiência deseja. Sim.
Essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante porque me faz até nesse momento mesmo refletir, né? Como isso pode acontecer ou como a gente pode estar sendo visto assim. E não que a gente não saiba, mas a gente não vai todo dia trabalhar entendendo que é uma marca. Nós entendemos que que somos arquitetos, né? A maioria no escritório são arquitetos e a gente está ali para realizar os sonhos, né, dos nossos clientes que confiaram, né, uma parte das suas vidas nas nossas mãos, né? E eu entendo, Catherine, vamos falar de marca então, né? Quem se torna uma marca mesmo de verdade, e não vamos falar só com nomes, né, de pessoas, mas às vezes um produto, né? Porque ele não iniciou querendo ser uma marca. Ele iniciou querendo oferecer algo diferente, algo de qualidade, algo que é exclusivo, tá? Ele iniciou querendo oferecer uma excelência. Quero fabricar essa bolsa com todo capricho, quero fabricar essa roupa com todo capricho, esse mobiliário com todo capricho. No nosso caso, quero oferecer o melhor dentro da minha capacidade, né, intelectual de projeto para o meu cliente. Quero buscar sempre conhecimento para deixar o cliente muito à vontade que ele está com o melhor, com a pessoa que melhor pode estar orientando ele naquilo que ele precisa. Eu acho que é assim que as grandes marcas se tornam grandes, não porque elas são uma etiqueta valiosa, mas que elas buscaram excelência. E não só nós, como muitos colegas, buscam essa excelência. E às vezes, sem perceber, se tornam marcas. A gente tem uma felicidade muito grande no escritório de ter sempre clientes que retornam. E isso pra gente é o que mais brilha, assim, sabe, no coração. E a gente, assim, o ano passado, esse ano, assim, quantas vezes a gente recebeu antigos clientes para se tornar novamente novos clientes, né? Porque no retorno ele se torna um novo cliente novamente. Mas voltando à questão da marca, né? Eu acho que a minha resposta é essa. Então, o que acontece se você, durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, acorda para trabalhar bem, para atender bem, para ser responsável pelo que está fazendo, porque nesses anos aconteceram muitas coisas que a gente precisou ser responsável para arcar com elas, né? Não fugindo de nada, né? Coisas muito simples, né? É você encarar o bom e as coisas que não são tão boas, né? E saber como resolver. Hoje mesmo, liguei para um cliente, tive uma conversa bem bacana com ele de um assunto que poderia ser chato e se tornou algo esclarecedor, algo honesto. E eu acho que é isso que nessa construção dos anos todos você acaba se tornando uma referência. Não é do nada, né? Não estou me formando, não me formei ontem, gente, eu sou estrela. 2 meses depois. A questão é, você vai se manter estrela durante esse ano todo e nos próximos 10, 20, 30 anos? Você tem que ter muita qualificação para isso. Interessante. O que a gente às vezes acha, né, num mercado que a comunicação é essa loucura hoje, tu acorda de manhã e decide ter sucesso e virar uma celebridade ou virar um arquiteto famoso. O que eu vou fazer para ser famoso? E o que tu está me dizendo é que é um sedimentar, né? Exatamente. É um sedimentar de vontade de entregar o melhor, de vontade de ter, de que o cliente sinta a tua excelência, de autodesenvolvimento, né? Porque eu senti na tua fala que essa buscar mais, buscar o melhor, ter mais para entregar para o cliente. Então, é um sucesso que ele é com base, né? Exatamente. Ele tem uma base. Em algum momento nessa jornada, as tuas escolhas, por exemplo, participar da Casa Cor, ter o escritório em São Paulo, né? Ter esse ponto em São Paulo, essas estratégias, elas foram baseadas em quê?
conhecimento. Ida para São Paulo, fazer casa cor, visitar feiras anualmente que a gente visita, é a busca do conhecimento. Mas essa busca do conhecimento, Catri, ela tem que ser como a vontade de numa sorveteria tomar um sorvete, de tomar uma boa cerveja, um bom vinho. Ela tem que ser verdadeira, tá? Verdadeira que eu digo, ninguém vai lá de forma não verdadeira numa feira, mas tem que ter sede de conhecimento. E isso, daí sim, vai de pessoa para pessoa, né? Eu posso falar nesse momento, né? Eu acabei nem falando um pouco, mas só para entender um pouco a composição do nosso escritório. Nós somos Importante, gente. Nós somos hoje em 4 sócios, né? Eu, a Camila, que é a sócia mais antiga. A Camila já está há 20 anos com a gente, né? A gente tem o Leonardo está há 10 anos com a gente. O Rodrigo, que deve estar 8 anos com a gente, 8, 9 anos com a gente no escritório. Então, são sócios já bem consolidados dentro da nossa estrutura toda. É uma família. Mas eu abri essa situação de explicar um pouco a nossa estrutura, né? Mais a nossa equipe, que eu posso falar adiante. Mas eu posso falar, nesse momento, Tufi, eu amo ir para uma feira. E eu faço a feira. Vamos falar da Feira de Milão, a mais famosa agora do momento, né? Eu faço a Feira de Milão, acho que há quase 15 anos. Numa época que, quem sabe, eu fosse o único da cidade que ia, quem sabe mais um casal de colegas de Joinville, e mal se entendia o que era uma feira de Milão, né? Não só em Joinville, mas às vezes num contexto Brasil. São Paulo não, que é um diferencial nessa situação. Mas quando eu vou para uma feira como a Feira de Milão, e uma feira em Colônia, como a gente vai, uma feira em Frankfurt, feira de imobiliário ou de revestimentos, como a Feira de Bolonha, a gente vai 2, 3 dias e fica se deliciando naqueles pavilhões. Não só fazendo o roteiro das grandes marcas, mas tentando entender das novas marcas, ou das marcas menores, o que de bom a gente tem para compreender, conhecer, extrair, conversar, trocar ideias. A gente gosta da badalação, a gente gosta de um bom aperol no final da feira, claro, todos gostamos, mas muitas pessoas às vezes querem fazer a feira com a gente. Eu falei, não, pode fazer, mas a gente faz feira mesmo. E ter essa sede desse conhecimento. Se você não tem essa sede, você não vai dar conta, né, de todo ano, não só para uma feira, como para várias feiras. Eu estava contando para você que eu vou muito à Finlândia. Sim. E não só a Finlândia, mas nesse caso agora, que tem sido o meu destino mais recorrente, porque a gente também desenha mobiliário no escritório, né, para algumas situações específicas que vão para São Paulo. E lá é uma fonte de conhecimento, de aprendizagem, de técnicas fantástica. E uma das últimas situações que eu consegui extrair de lá também foi a parte de vidraçaria. Como se faz um vaso de vidro, um copo de vidro, uma arte em vidro. Eu passei um mês agora, no mês de janeiro, lá, só pesquisando e aprendendo sobre isso. Onde eu vou aplicar, em que momento eu vou aplicar no meu trabalho? Pode ser logo, pode ser que eu não aplique diretamente no meu trabalho, mas é essa sede do conhecimento. Não só do conhecimento prático nesse momento, mas a história disso. Como surgiu, como aconteceu. Que é onde o teu olhar começa a ficar muito mais amplo, né? Quando você olha um copo como esse e consegue entender por que ele tem esse desenho, e em que época esse desenho foi elaborado, né? Como um primeiro formato. E daí, voltando lá, né, eu acabo me dispersando um pouco do ótimo. foco, né? Nós estamos adorando, né, pessoal? Mas eu falo, né, se você não tem esse desejo pelo conhecimento, claro, você vai ter por outras situações, né? Mas é algo que eu tenho e tenho muito. Por isso que eu faço muita feira,
viajo muito e geralmente tem pessoas me acompanhando nas viagens e conseguem entender não só o foco que eu dou para ela, mas a diversidade de focos que eu tenho nessas viagens todas, né? Tá, então vamos. Me organizo nas ideias Aí agora. eu vou simplificar, né? Eu hoje me coloco como uma ex-arquiteta, como uma professora, como uma comunicadora. E eu descobri nessa jornada que eu consigo simplificar as coisas, né? Eu tenho uma ex-secretária que ela disse que a coisa que ela aprendeu comigo, que ela nunca esquece e ela usa constantemente, é que eu sempre dizia: tudo que tu fizer, faça para burro entender. E assim, não me tomem, né, como pejorativo, burro. A Cacatre fica dizendo fulano é burro. Não. Isso significa que faça com uma qualidade de comunicação que qualquer um entenda. Não parta do princípio que a pessoa tem o conhecimento, né? Então, eu descobri esse talento, né, nessa minha jornada. E, gente, o que eu entendo? Eu comecei falando que o Tufi tem um olhar apurado. Ele acabou de explicar como é que ele desenvolve o olhar dele. É com esse aprofundamento, com essa curiosidade. E, em poucas palavras, todo esse resultado que você tem de mercado, ele vem de uma sede. Mas não de uma sede de ser famoso, não de uma sede de virar uma marca ou ser uma celebridade. Uma sede de saber mais, de conhecer, de descobrir, de entender como o mundo, as coisas funcionam. É muito interessante, é muito encantadora essa sede. Exatamente, Catri, isso não é... Claro que a gente tem que ter a preocupação financeira com tudo, né? Porque é uma base para a gente poder se movimentar para onde a gente quiser, né? Mas a partir do momento que a gente desenvolve uma bagagem e faz essa bagagem de conhecimento crescer, a gente começa a ampliar muito o olhar, né? E esse olhar, claro, os projetos acabam refletindo isso, as pessoas ao teu redor acabam percebendo isso, e isso gera muita confiança nas pessoas. E uma situação que é muito interessante para a gente falar um pouco, não é necessariamente sobre casa-cor, mas é sobre a casa-cor. A gente faz casa-cor. Esse ano não estamos na casa-cor, é um ano que a gente pegou de descanso. Para a casa-cor, em compensação, né? Mas assim, A agenda tá... a casa-cor é um movimento que o escritório faz que dá maior liberdade para a gente colocar muito desse conhecimento que a gente vai absorvendo e conhecendo de fora num local único para apresentação e exposição dessas ideias. E eu entendo às vezes que existe uma preocupação muito grande. Às vezes muitos colegas perguntam: Tufi, mas a casa-cor, a famosa pergunta, a casa-cor dá retorno? Eu falei: gente, claro que dá. Mas mais do que dá retorno, e vamos falar de retorno como cliente, sem dúvida, ela é um retorno de todo o teu conhecimento que você consegue aplicar numa amostra, né? Claro, tendo o apoio também dos teus fornecedores, todos, né? Mas a casa-cor é um laboratório fantástico, né? Para fazer tanto tempo como a gente já faz casa-cor, eu falo assim: se você fosse depender só do retorno, quem sabe você não fizesse. Mas a casa-cor é um laboratório. É um laboratório de ideias, um laboratório de movimento, né? Onde você agrupa pessoas, né, de diversos setores da construção, né, dentro de um momento específico que se torna mágico, aquele ambiente fica pronto, né? E é mágico. É engraçado porque até isso você tem um olhar diferente, né? A gente, por exemplo, eu percebo que muitas vezes estar na casa-cor
é como quase um rótulo. Sim, tem essa Eu situação. estou na Casa Cor, eu estou fazendo uma Casa Cor, e aí isso envolve investimento, envolve tempo, envolve parceiros. Mas até neste momento, eu consigo enxergar você me definindo que é a opção que a gente tem hoje, a nível de arquitetura, para que os profissionais possam ter uma liberdade de expressão do que eles fazem. Porque hoje, quando um cliente chega, ele tem necessidades, ele tem demanda, ele tem um budget. Então, tem vários elementos que vão ser constritores, né? Não limitadores. Eu não gosto dessa palavra de limitadores porque parece que fica ruim. Não. Eles vão moldar este projeto. Agora, quando você vai para uma casa, para uma feira, para uma exposição, e aí vamos pontuar que o que nós temos no nosso país que tem uma relevância maior, enfim, uma Tem constância. expressão que é aguardada. Né? E que tem uma relevância e que é constante, é a Casa Cor. De repente, se tivesse outra amostra, você também estaria nessa possibilidade. Mas isso não vem de uma estratégia, não vem de um pensamento que eu vou estar na Casa Cor para ficar relevante ou vou estar na Casa Cor para ter mais clientes. Eu vou estar na Casa Cor para mostrar o meu trabalho com uma liberdade. Profissional, exatamente isso. Olha, estamos falando de uma coisa que é comum para todo mundo. Mas olha como o Tufi olha isso. E é uma preocupação, né? A gente, em vários momentos, é abordado sobre essa questão. E eu inclusive, eu aconselho, se você quer fazer Casa Cor, pense e faça, mas não somente um ano. Se você quer só entender o que é Casa Cor, faça um ano para entender o que é Casa Cor. Entender como que acontece aquele cenário todo antes, né, da abertura, que é fantástico, é fantástico. Agora, se você quer mesmo vivenciar uma Casa Cor e entender ela realmente, faça uma temporada de alguns anos seguidos na Casa Cor. Porque daí você vai sentir o teu trabalho do ano passado, com o teu trabalho desse ano, e daqui a pouco do ano que vem, e daqui a pouco as pessoas lembrando. Eu lembro do teu trabalho desse ano, daquele ano, que interessante que você fez esse ano. Você vai criando um histórico e uma vivência que é muito interessante. Só você praticando isso. Agora, claro, se você vai simplesmente pelo fator comercial, daí é uma outra pegada que quem sabe eu não saiba nem explicar como que é essa experiência. Mas existe uma grande preocupação, dá retorno, paga todas as contas, muitas vezes não, entende? Mas daí é o investimento que o escritório faz como construção dele, né? Construção intelectual dele, construção de material dele. Legal. Né? É mágico, é fantástico, assim. Esse olhar eu ainda não tinha tido essa perspectiva. Eu gosto muito de várias perspectivas. Sim. E aí, você me contou um pouquinho da sua equipe. Essa jornada, né? Você, de chegar nesse momento, tem essas pessoas. Hoje você diz que tem mais 3 sócios. Isso. Como é que foi isso? Quando que você tomou a decisão das pessoas né? De agregar pessoas? Como é feito todo esse processo, essa gestão? Como eles veem o fato de estar o seu nome à frente, né? Então acaba que a tua imagem fica mais solicitada. Como acontece isso no dia a dia, assim? Outra pergunta bacana também, Catherine. Se eu pudesse, eu me escondia dentro de uma caixa. Tudo começa por aí. E você já vai ver que isso é verdade. Tu filmou-se arquitetura, eu não me recordo bem quando se tornou oficial no papel. Foi uma mudança provavelmente de nome de empresa, provavelmente lá pelo ano de 2002, 2003. O escritório, quando abriu, ele se chamava Art Deco Arquitetura. Não sei dizer se era pelo fato de remeter ao nome Art Deco, né, o estilo, mas ele significava arquitetura, design,
construção ou consultoria, não me lembro mais qual era a ideia, era Art Deco Arquitetura. Só que o que aconteceu nos primeiros anos? Ninguém acabava conhecendo o escritório por Art Deco, e sim por Tufi. Vai no Tufi. Aqui é o Tufi. Tufi Arquitetura, Tufi Múcia Arquitetura. Ninguém ia pelo nome do escritório. Em alguma mudança desses papéis todos que eu não entendo, a gente precisou, a gente mudou. A gente colocou o nome para Tufi Múcia Arquitetura. E eu não vou lembrar desse histórico todo agora. Mas em algum momento eu precisei nos papéis uma sócia. Falei, Camila, é você. Ela já estava contigo. Já estava comigo há alguns anos, sabe? Já estava há alguns anos. Não teve uma época que para você virar uma empresa limitada, você tinha que ter um sócio. Então você já sabe me explicar isso. Ela saberia me explicar se ela tivesse... Ela saberia, porque ela é desse setor. Ela é o nosso administrativo financeiro hoje. Olha, que bacana. Então teve um momento que tu era uma empresa... Nem lembro como é que era, mas uma pessoa única, né? E aí, quando veio uma lei que, para você virar uma empresa, realmente, você tinha que ter um sócio independente. E isso seria o percurso natural, ela ser a minha sócia, né? Ela sempre trabalhou nesse setor. Ela entrou no escritório com 17 anos. Para 16 ou 17. Para atender o telefone. Uau! Dali a Camila, ela é designer de interiores. Dali ela buscou um curso de design de interiores, eu acho que na época na Tupi, se não me engano. E a vida dela é ali, inteira. Hoje ela tem essa idade mais 20 anos. Não conta a idade dela, que mulher não gosta disso. E o Léo... Mas isso é importante porque... Um dos objetivos de criar esse conteúdo é provar para o mercado, para os colegas, para quem quer atuar nesse mercado, algumas teorias que eu tenho. Sim. Então, assim, entender como funciona a tua estrutura, né? Que hoje, por exemplo, né? Pelo jeito, logo, você ficou focado onde realmente você performava e tinha alguém ali na retaguarda, gerenciando as coisas que um arquiteto não gosta de gerenciar. E é importante a gente entender essa tua estrutura para que as pessoas, né, para que os colegas consigam entender onde é que eles podem melhorar, o que às vezes está barrando eles para ir além. Sim, é o delegar, né? É aquela história, no início eu fazia tudo. Eu ia lá para a obra, medir a obra, passava as noites desenhando no escritório, atendia o cliente, atendia o fornecedor. Enfim, fazia tudo. Era eu, mais uma pessoa, quem sabe, no escritório. Como a grande maioria, como começa, né? Com os anos, a gente foi absorvendo mais equipe e ainda por alguns anos eu cuidava do financeiro, cuidava do administrativo. A equipe sempre ia para projetos, né? Mas eu gostava de fazer financeiro administrativo? Não. Mas a gente nem tudo é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente precisa fazer, né? Isso é muito interessante. As pessoas entenderem, né? Que às vezes a gente faz tarefas que não são as tarefas afins, mas elas são necessárias. Tanto que tinha cliente que me ligava, tu não tá precisando de dinheiro? Tá na hora de cobrar. Ou só chegava assim, faz tempo que tu não me cobra. Sei lá, passava mais de 30, 40 dias e iam lá no escritório. Na época ainda ia ser o escritório fazer o pagamento, né? Hoje tudo online, né? E isso já mostrava que eu não era um bom financeiro, né? Mas daí com o tempo a gente foi entendendo a habilidade. No caso eu tive antes uma outra moça que fazia o nosso administrativo, mas a gente foi entendendo que a Camila era muito boa nisso. Quem sabe se você perguntar se é o que ela mais gosta de fazer, pode ser que ela diga que não, ou que é, nem sei, mas ela faz muito bem. Ela cuida muito bem do nosso financeiro, do nosso administrativo hoje. Mas ela também cuida de tarefas de projeto. O escritório, ele tem esse... nós somos de um volume mediano, vamos dizer, né?
Então, ela não tem o tempo dela todo reservado às tarefas, né, administrativas e financeiras. Então, ela consegue ainda dar um apoio muito grande, um suporte muito grande na área de projetos. Mas, com o tempo, essas tarefas ficaram nas mãos dela. O Léo entrou para ser estagiário, mas logo de início a gente percebeu uma pegada muito boa e um ponto muito diferente do meu de lidar com determinadas situações. Isso era muito interessante, né? Uma agilidade para determinadas tarefas que eu não tinha. Eu falei, pessoa certa. Precisa estar aqui dentro. Tá. Precisamos fidelizar. E o Léo, com alguns poucos anos, a gente já agregou ele também como sócio. E por último, entrou o Rodrigo, tá? Que tem uma qualidade diferente das nossas, não que o Léo não tenha ou eu não tenho, mas o Rodrigo, ele é muito das decisões finais dos acabamentos, da atividade de obra, aquele olho clínico para os acabamentos de obra. E então acabou que esses sócios naturalmente eles se completam. São habilidades complementares. Complementares. E você teve dentro da tua jornada, e aí, gente, com um olhar já apurado, treinado e um ego dominado, que é a sensação que eu tenho, e ego todas as pessoas têm, é um mecanismo. Sim, é necessário. É necessário um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa, mas é um ego na dimensão certa, é um ego tranquilo, é um ego educado. E aí vem a questão Tufi-Moce, né? Eu falo para eles, gente, paciência. Nós não temos nenhuma discussão sobre Tufi-Moce arquitetura, né? E eu brinco, né, que para determinadas situações eu visto o personagem Tufi-Moce, né, para ser aquele Tufi-Moce lá que precisa ser. E depois eu só sou o Tufi, e pode ser o Tufi Marcelo, que é o meu segundo nome. Mas nós não temos, eu acho que o ego, na questão de todos, não tem essa questão de, por ser Tufi-Moce arquitetura, é algo que a gente entende que é uma pessoa jurídica, né, que essa pessoa jurídica ela representa toda a atividade de criação e projeto do escritório, e está tudo certo também. Que bacana. Isso é uma lição. Exatamente. Isso é uma lição porque, além do empreendedor, do profissional, ele ter que aprender a delegar, né? E aí delegar também tem a ver com desenvolver o olhar, fulano é melhor do que eu nesse processo, né? Tem esse anseio, eu sinto, sabe, um anseio, e que atrapalha muito o nosso mercado, de o eu estar presente, porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo. E quando eu faço essa jornada de leitura de mercado, de leitura de jornadas e de sucesso, eu vejo que as pessoas que realmente começam a ter essa relevância no mercado, o eu não é importante, ele não está ali presente, ele não faz parte do processo de conquista disso. Eu naturalmente sou muito do grupo, né? Eu gosto da criação em grupo. Praticamente todos os projetos, quando já ainda estão na fase de criação, eu nunca estou sozinho. Ou é o Léo, ou é o Rodrigo que me acompanha nessa criação. Em alguns momentos a Camila, mas a Camila mesmo se posiciona, eu sou mais técnica, ela gosta mais da parte de como desenvolver tecnicamente aquela criação. As coisas vão se encaixando muito. Mas me perdi um pouco na primeira situação que você estava falando. Essa capacidade, né, que com essa cautela, com essa serenidade que você tem, que você deixou acontecer. Sim, sim. Né? Deixou as pessoas virem, deixou as pessoas entrarem.
e se desapegou ou nunca teve. É o delegar, né? Nunca teve essa coisa de eu que fiz, eu que sou, né? E como tu diz, às vezes tu queria estar numa caixa, então, tanto que para ti, às vezes é um personagem que tu tem que vestir. Exatamente, né? Um personagem verdadeiro, real, tá tudo certo ali, né? Mas é o Tufimoce Arquitetura, né? Mas o Tufimoce Arquitetura somos todos, né? Somos todos do escritório. Eu sempre comento que a gente tem que saber desenvolver as situações em grupo. Todos têm que entender um pouco de tudo, mas a gente tem que ter uma equipe formada com especialidades internamente, né? Para as coisas se complementarem. Hoje, graças a Deus, há alguns bons anos, eu faço o que eu mais sempre ansiei fazer, porque, quem sabe, eu até esteja usando a palavra errada, delegar. Delegar é quando você resolve, faça isso, faça aquilo. E não é bem isso. É você desenvolver uma equipe para que todos consigam tomar decisões também afins, né? Para que a coisa caminhe. Se às vezes eu estou um mês fora, não estou com eles diretamente aqui em Joinville, estou em São Paulo, às vezes estou viajando, mas às vezes as pessoas nem percebem que eu não estou aqui. Ou vice-versa, que o Léo não está aqui, ou que o Rodrigo não está aqui. Geralmente somos nós três que nos afastamos mais de Joinville para ir a São Paulo, né? Mas por quê? Porque as decisões são tomadas de uma forma que eu já entendo o que o Rodrigo vai definir, porque eu já conheço ele. Eu já entendo qual vai ser a decisão do Léo, porque eu já conheço ele. Já sei como ele vai seguir com determinada situação, com o cliente. Então você não tem mais surpresas, mas isso tudo vai do momento que você deixa as pessoas extravasarem, né? E tomarem suas próprias decisões para você poder conhecê-las também, né? Uau. Isso é muito importante. Uau, gente. E quem conhece a nossa atividade percebe, né? Um está de um lado, outro está no outro, o outro está indo viajar amanhã para resolver tal situação. E a gente, naturalmente, todos estamos sabendo, num contexto macro, de tudo que está acontecendo, porque a gente está conversando constantemente. Gente, a gente está entrando para o final do nosso podcast. É muito rápido, né? É impressionante, tá quase dando uma hora, a gente tem um reloginho aqui. E aí, antes de fazer a última pergunta, eu vou fazer, eu já vou avisando que está chegando no final. Eu queria que tu compartilhasse com a nossa audiência, com as pessoas que estão chegando, né? Estão curtindo o nosso podcast, chegaram até agora aqui, né? Gostaram da nossa história, da nossa conversa. Como você vê o mercado de arquitetura? O que tu pode agregar de como você sente que ele está? Qual a visão de futuro? Para onde tudo isso vai? O que tu pode trazer com toda essa experiência para que as pessoas possam compartilhar desse teu olhar, assim? Eu falo assim, né, que começar a resposta para essa pergunta com toda a situação que a gente está vivendo hoje, de uma forma não só da nossa cidade, no nosso país, de uma forma global. Para onde está indo a arquitetura e esse consumo também tão grande todo? É preocupante, mas eu acho que não é isso que eu quero deixar. Eu acho que essa consciência de muitas situações preocupantes que estão acontecendo, vamos falar de arquitetura, então no meio da arquitetura, eu acho que provavelmente todos os nossos colegas ouvintes, eles têm uma boa noção disso, né? Mas eu acho que, quem sabe, o que mais esteja faltando hoje, e é necessário retomar isso para uma conscientização da verdadeira arquitetura, é buscar o estudo e o conhecimento. Eu sinto hoje, Catri, que está tudo cada vez mais superficial, e não adianta culpar as faculdades que não estão formando bem, porque eu me sinto tendo me formado bem, mas o meu maior conhecimento foi pós-faculdade, tá? Eu acho que está faltando muito hoje um verdadeiro conhecimento mais aprofundado de tudo,
desde a nossa história da arquitetura, desde a história do mobiliário industrial, entende? Citando só como exemplo, para depois esse conhecimento todo sair falando sobre arquitetura e aconselhando, né, as pessoas do que fazerem nas suas vidas a respeito da arquitetura. Isso é o meu conselho que eu mais temo, porque eu sinto uma grande parte hoje assim um conhecimento ainda muito raso, entende, para poder falar, né, sobre arquitetura. Isso me preocupa muito. E as tuas respostas, elas são encantadoras, eu acho que essa palavra. Estou tentando ser breve nela, na verdade é um assunto para uma outra conversa. Para um outro podcast. Vamos ver, vamos tentar viabilizar isso. Exatamente. Mas eu entendo o que você quer dizer e concordo, porque tem a ver com propriedade. Propriedade, essa é a palavra que eu não me expressei. Propriedade. Propriedade. E não é uma propriedade que eu estou dizendo que eu tenha ou que meu colega que já está há 30 anos no mercado tenha. Não. Não tem a ver nem com o tempo de profissão. Tá? Tem a ver com o conhecimento real do que se está fazendo. Tá? E isso é a minha preocupação maior, porque eu vejo muitas pessoas muito jovens com uma bagagem já muito interessante, um olhar muito aguçado sobre situações que a gente se depara em vários locais e que, às vezes, eu não me sinto no mesmo nível dessa pessoa jovem fazendo isso. Então, é isso que eu digo, né? É buscar esse conhecimento. E vamos para a nossa pergunta final. Antes do Tofi responder, eu queria agradecer o nosso patrocinador, a Tersoft, que apostou no nosso podcast. É uma empresa que traz soluções de revestimento, traz uma nova forma de fazer arquitetura, reaproveitando, porque tudo é na base da Blood Pet, e principalmente os apoiadores. Então, você pode ver na descrição desse podcast, honrar essas pessoas, conhecer um pouquinho delas, porque são elas que estão proporcionando, né, viabilizando eu proporcionar para vocês Exatamente. Esse conteúdo, essas informações, enfim. Eu queria que tu, pensando nesse mundo de profissionais que a gente tem, hoje são em torno de 20 mil arquitetos formados todo ano, né? Isso sem contar com os designers de interior. Queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas. Meio que tu já vem trazendo isso, mas assim, de uma forma clara, para que a pessoa termine esse podcast, né, o arquiteto termine esse podcast e diz assim, eu vou testar isso, eu vou fazer isso. O que eu falo, né? Eu acho que essa mensagem, quem sabe lá no início da nossa conversa, eu já tenha colocado ela na nossa mesa, né? Que é você ter o olhar, né, para esse nosso futuro, né, para essa nossa arquitetura de uma forma mais humana, tá? De uma forma mais verdadeira, entendendo realmente que aquelas pessoas que estão ali na tua frente, ao teu lado, né, estão buscando uma experiência de vida, né? E isso é o que eu falo, né? São a cada ano novos 20 mil profissionais no mercado. Ótimo. São mais 20 mil. Pode ser assustador isso, né? Se a gente for pensar. Mas não é. São mais 20 mil colaboradores para fazer milhões de pessoas entenderem melhor como a vida pode ser melhor. Simplesmente, vamos falar de um copo bem desenhado. Te agradeço do fundo do coração. Eu agradeço também. Linda conversa. É precioso esse teu tempo, a sua tua entrega. E eu não esperava menos, mas confesso que eu fiquei em vários momentos emocionada. E gratidão. Muito obrigado, Catherine.